Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael e eu estou muito feliz de poder gravar essa aula aqui para vocês, tá? Só uma observação, essa aula deveria ser um webinário, tá? Ao vivo, mas por questões técnicas eu fui obrigado a fazer a versão gravada dessa aula para vocês não perderem o conteúdo, tá bom? Bom, então como é que vai funcionar? O que que eu estou fazendo aqui? Na verdade, eu desenhei um webinário que ficou um pouco extenso, então eu dividi esse webinário em dois. Então, esse vídeo aqui, essa aula, é o primeiro webinário dessa série, tá? E o segundo webinário vai acontecer alguns dias depois de hoje, obviamente, né? Na verdade, esse vídeo está gravado, então você pode estar assistindo e esse webinário 2 já pode ter acontecido, mas você vai ver a gravação em algum lugar. Bom, o fato é o seguinte, tá? A ideia inicial é que eu fale para vocês sobre renda passiva, tá? Renda passiva, bom, eu vou explicar aqui o que é isso, mais detalhes, né? Com mais detalhes, mas o fato é que nessa aula, eu quero introduzir para vocês os conceitos, eu quero criar diferenciações, o que é renda passiva do mundo que nós conhecemos, da externo, né? E o que seria uma renda passiva digital, tá? Com ativos digitais, etc. Que, vamos dizer assim, é o que eu puxo sardinha, né? Ah, Outra coisa também, eu quero aproveitar essa aula para não só também passar esses conceitos, mostrar modelos de negócios que vocês podem criar digitalmente para poder gerar sua renda passiva. Tá? A renda passiva é você poder. Bom, eu vou falar aqui logo adiantar. A renda passiva é você criar sistemas, tá? De negócios que sejam, mas sistemas que te remunerem independente de você estar trabalhando ou não naquilo. Então, um exemplo muito clássico que você já vai entender de uma renda passiva são aluguéis. Tá? Se você tem um imóvel e você aluga, é uma renda passiva. Tá? Que faça chuva, faça sol, claro, tô falando assim não vou dizer, o cara pode dar um calote, pode, mas de forma geral, você não precisa estar trabalhando para que aquele dinheiro do aluguel caia na sua conta, certo? Então, isso que é renda passiva. O dinheiro vem independente do seu esforço naquele período de tempo que você ganhou aquele dinheiro, tá? Então, o aluguel é o melhor exemplo disso aí. Eu vou ter mais detalhes sobre isso. E, na verdade, a ideia desses dois webinários, dessas duas aulas, é mostrar para você como é que você pode começar, tá? Você pode gerar ganhos infinitos, mas como você pode começar gerando 2, 3 mil reais, 4, 5, 10, até 11 mil reais por mês, tá? Com fluxo automático de dinheiro de renda passiva. Bom, então essa aqui é a ideia dessa série de aulas, dois webinários. E tá, falei do primeiro, né? A primeira, então eu vou falar sobre isso. Também eu vou reservar um momento do webinário dessa aula para falar contar uma história, tá? Essa história, na verdade, eu quase retirei dessa aula aqui, tá? Resolvi manter essa história aqui no último segundo, tá? Porque ela realmente não entra nessa aula. Mas eu achei melhor colocar, por quê? Porque na verdade é uma história que, se você já me conhece há algum tempo, você já ouviu falar, conhece um pouquinho, e eu sinto que eu preciso dar mais detalhes sobre essa história por dois motivos. Primeiro, porque tem a ver com o conteúdo dessa série aqui de aulas, renda passiva, tá? Isso aqui é bem importante e vai estar bem conectado. E segundo, porque sinto que o momento da história que eu vou te contar, tá, se conecta muito com o seu momento de hoje, tá? Então você vai entender quando eu começar a contar a história e você vai ver como que esse recorte da minha vida se encaixa perfeitamente, possivelmente se encaixa perfeitamente na sua vida atual. Então serve até como motivador para você, ok? Bom, então essa aqui seria a nossa abertura aqui, né, do webinário, da aula. E eu quero aproveitar e dizer que aqui embaixo desse vídeo, já que eu tive que, vamos dizer assim, improvisar aqui no conteúdo, né, seria um webinário, né, então eu preparei toda uma estrutura para um webinário. Então, como aqui esse vídeo vai estar dentro de um canal no YouTube, do meu canal no YouTube, então eu vou colocar todos os links que eu usaria no webinário, eu vou colocar aqui embaixo da descrição. Tá? Então, tudo que eu citar aqui durante a aula, você pode recorrer aqui embaixo na descrição que você vai encontrar os links que eu citar aqui na frente, tá? Aqui na aula, tá bom? Beleza. Tá. Tem uma animaçãozinha aí do tio Patinhas, né? Representando aí a questão da grana passiva, né?
Por que Tio Patinhas? Primeiro que eu gosto muito desse desenho, DuckTales, né? E segundo porque ninguém fica rico no planeta ganhando salário. Ninguém fica rico no planeta sem ter uma renda passiva. Ou diria até mais, sem ter múltiplas rendas passivas, tá? Então o Tio Patinhas não ficou milionário, bilionário, trilionário, né? Trabalhando como empregado ou, enfim, prestando serviços, né? E vendendo seu tempo em troca de um dinheiro, tá? Isso você precisa ser um Tony Robbins para você poder ficar milionário, porque o Tony Robbins, uma sessão dele custa R$ 1 milhão, né? De dólares no caso. Aí pode ser que você até fique rico se você for um cara do nível dele. Como eu acho que talvez você não seja, então talvez você tenha que buscar outras fontes enquanto você não se torna um Tony Robbins na vida, tá bom? Provavelmente muitas pessoas hoje estão sofrendo que eu chamo de sufocamento, tá? O que é o sufocamento? E nós estamos numa época que tá terrível esse tipo de coisa, porque existem milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? A internet, redes sociais, tá gerando uma certa ansiedade nas pessoas, tá? Isso chega em você de alguma maneira, tá? Pode ser somente uma ansiedade por causa de notificações, que é uma coisa, né? E pode ser sufocamento de informações em excesso, de muitas coisas para fazer. Então tem uma série de coisas, né? E o que está acontecendo muito, muito comum hoje é você trabalhar muito mais do que você trabalhou talvez alguns anos atrás. Você está trabalhando demais, demais, tá? Além do normal. E isso não está traduzindo, está se convertendo em dinheiro, tá? Você trabalha pra caramba, tá? Está desgastando muito, valente. Nós somos valentes hoje por trabalhar tão pesado, tá? Intelectualmente falando. No entanto, isso não está se convertendo para muita gente em dinheiro de verdade, tá bom? Isso é um problema. E na verdade, isso acontece porque você não está ganhando renda passiva. Você está trabalhando e recebendo da maneira convencional, tá? Eu vou traçar aqui alguns cenários possíveis que vocês têm. Em alguns desses cenários aqui você está enquadrado, talvez até mais de um deles, tá? O primeiro é o seguinte: muita gente hoje é autônoma e trabalha como motorista de Uber, tá? Essas pessoas hoje ralam pra caramba, trabalham de 16 horas a 18 horas por dia, tá? E não tem tanto retorno, tá? Porque tem manutenção do carro, tem a comissão do Uber, etc. Então, o cara conseguir uma grana muito alta, ele tem que ser muito malandro, trabalhar nas horas dinâmicas, às vezes em horários muito ruins para todo mundo, para ele também. Ele tem que estar numa cidade que tem muito movimento, enfim, tem uma série de coisas que nem sempre é possível para você, né? Então, na maior parte dos casos, as pessoas trabalham muito de Uber e não têm o retorno proporcional ao seu esforço. Outro modelo que talvez seja o seu modelo é você ter um emprego formal, tá? É um emprego onde você fica 8 a 10 horas do seu dia, tá? Dentro desse lugar, desse trabalho, né? Para no final do mês você receber um salário. E normalmente esse salário não paga as suas contas, né? Então você vive sempre chamam de coisa dos ratos, né? Você vive sempre ganhando dinheiro para pagar a conta e nunca sai disso, né? Então você nunca consegue avançar, porque todo dia que você vem, você não consegue investir, você não consegue, né, aplicar para nada de crescimento, você só paga contas. E quando paga, né? Quando dá para pagar. Um terceiro tipo de renda que as pessoas estão tendo hoje, tá? Que é muito comum também na área digital, são os afiliados, né? Então, por que eu coloquei também o afiliado aqui, tá? Porque o afiliado, ele se empolga bastante e aí o cara começa a comprar mais cursos de tráfego, investe no Facebook pra caramba, gasta horas e horas estudando, testando e tal, só que ele nunca chega na tal fórmula mágica dos milhões que todo mundo fala para ele que ele vai conseguir, tá? Então, esse cara, ele não estou dizendo que afiliado não seja um mau negócio, pelo contrário, é um negócio muito bom. Só que a grande maioria dos afiliados passa por isso. O cara gasta muito dinheiro com curso, investe dinheiro no Facebook até se quebrar e aí se frustrar, tá? Então isso é comum, é uma pena, mas é comum, tá? O próximo item aqui são as pessoas que trabalham com dropshipping, tá? Dropshipping, ou enfim, tem uma loja virtual, né? Essas pessoas, elas... cara, ter uma loja digital, ter uma loja já é muito trabalho. Ter uma loja digital também é muito trabalho, é muito trabalhoso, porque o nível operacional é muito grande, você precisa estar ali dentro da operação, isso consome bastante, tá bom? E o pior é que você não tem previsibilidade de renda, tá? Um mês pode estar bom, outro mês pode não estar bom. Dropshippers então piorou, porque
depende muito do dólar, de fatores externos, então é um pouco complicado, tá? Outra categoria de profissional é o coach, tá? O coach, esse cara também faz cursos mais cursos, tá? Se prepara, tá sempre se preparando, nunca tá bom, né? Muito bom, eu adoro isso também. Só que estudar, ter conhecimento e não aplicar, dá no mesmo, né? Você não passa também não ter resultado, então não adianta muito. Então o que acontece? Esse cara fica sempre se preparando e no final das contas o que paga para ele o seu salário, enfim, mantém a sua vida, são clientes fixos na verdade. E normalmente esses caras não têm clientes fixos. E vão pegar um cliente aqui, outro cliente ali, tá? E se enganam achando que estão ganhando dinheiro, tá? E não estão. E o pior, estão vendendo ainda o seu tempo, tá? E o tempo é limitado. O próximo, enfim, tipo de situação que você pode estar enfrentando é você ser um freelancer. Um freelancer, ele sempre, cara, é impressionante, um freelancer vive essa vida, né? Sempre tá vendendo almoço para pagar o jantar, né? Ou seja, o cara tá sempre enrolado, tá? E o dinheiro entra, já sai no mesmo, ele nem vê o dinheiro na conta, parece que o dinheiro entra e tem um soprador que tira o dinheiro para outro lugar, e ele some, né? Então o freelancer vive nessa vida, né? De muito estresse financeiro, tá? Se você não se enquadra aqui, cara, provavelmente ou você não está tendo não tá tendo atividade nenhuma, que é talvez pior ainda, né? Então não está tendo nenhum tipo de renda, ou você vive de pensão, ou você tá bem, né? Você é investidor, sua empresa está funcionando bem, né? Então talvez você já até conheça, né? Ou você talvez ganhe muito realmente, não como renda passiva. Tem uma empresa que gera muito dinheiro, tá lá, tu consegue botar no bolso 30, 40 mil reais por mês, mas ainda assim não é uma renda passiva. Você precisa ralar muito naquele mês para conseguir tirar esse dinheiro, né? E se eu te dissesse que você pode talvez faturar essa mesma grana com renda passiva? Você estando na Disney, você estando dormindo, você estando trabalhando, o que você pode fazer o que você quiser. Quando eu falo que você não vai trabalhar, não é que você vai ficar, né, de bunda pra cima, não, tá? Se você quiser, você pode, mas eu nunca aconselho isso, tá? Porque eu não quero também proliferar pessoas preguiçosas e acomodadas, tá? Mas tô dizendo que isso é uma possibilidade porque esse é o cenário que você pode fazer. Se você trabalhar, continuar trabalhando, não precisa se matar para isso, vai ser uma opção, você vai trabalhar por opção, então você vai até aumentar, você vai estar sempre aumentando a sua renda porque você está, vamos dizer assim, colocando mais lenha na fogueira, certo? Mas eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Então você pode ser que você esteja nesses negócios, esteja nesses cenários, tá? Isso, o que acontece, gente? Quando você entra nessa situação, você pode estar, como é que eu posso dizer? Você pode até ter um negócio, tá? Se você for um afiliado, né? Se for um coach, você acha que tem um negócio e tal. Só, cara, você tem um negócio que não te sustenta. Você tem um negócio que, cara, tu ficar 3 semanas internado, doente ou gripado que seja, você não ganha mais dinheiro, né? Então, até quando você vai suportar essa situação, tá? Até quando você vai ter saúde para suportar tudo isso, para poder lidar com tudo isso, tá? É, então, cara, um negócio que tá no trabalho, um negócio que não te dá lucro, ele te dá trabalho ao invés de lucro, não é um negócio bom, né? Você concorda comigo? Então, cara, você não tem um trabalho se você trabalha para no final você não ter lucro, só ter, né, talvez só despesa. Você está numa prisão e se bobear perpétua, tá? Eu não quero que você viva isso. Por isso que hoje eu estou aqui para te mostrar como que você pode criar uma renda automática e garantida todo mês, trabalhando cada vez menos. Bonitinha essa frase, né? Parece até meio mentirosa, né? Mas nada disso é real. Só que, claro, essa frase aqui está repleta de marketing. É lógico que está repleta de marketing, tá? Mas ela não é falsa. Porque, de fato, uma renda passiva é uma renda automática. O dinheiro vai entrar independente do que você faça, tá? Desde que você crie o sistema para isso, né? Então, você pode estar fazendo o que você quiser, tá? E o dinheiro vai entrar. Tá? Então, se ele vai entrar de qualquer maneira, é garantido. A menos que aconteça alguma tragédia, alguma coisa, sabe, catastrófica, talvez o dinheiro não entre, tá? Mas normalmente é garantido que vai entrar todo mês, tá? E entrando cada vez menos, por quê? Na verdade, a renda passiva que você já garantiu, ela fica lá, tá? Só que se você continuar trabalhando, você vai aumentar essa renda passiva, saca?
Então, é por isso que eu falo para você nunca parar de trabalhar. Você não precisa trabalhar igual um louco, né? Trabalhar 16 horas, 8 horas, desesperado, porque se você não trabalhar, você não vai ter como pagar o leite das crianças. Não, acabou essa pressão. Isso já está garantido. O que você vai fazer, você vai aprimorar o seu processo para que você ganhe cada vez mais, entendeu? E aí você vai usar o seu tempo livre como você desejar, ok? Bom, então como eu prometi para vocês, antes da gente entrar no conteúdo, eu quero compartilhar com vocês uma história que eu sinto, tá, que tem bastante a ver com o teu momento hoje, tá bom? Essa foto aí que vocês estão vendo na tela sou eu, há alguns anos atrás, tá? E nessa época, no caso em 2013, tá? Eu era um web designer freelancer. Olha aí, eu estava naquele quadrante lá dos freelancers, né? Então nessa época eu morava com meus pais e eu tinha uma renda muito baixa. Eu era justamente aquele cara que vendia o almoço para pagar o jantar, né? Então, cara, essa situação não era boa, tá? Então, assim, como eu era freelancer, eu não tinha uma renda fixa, eu nunca tive clientes fixos, tá? Naquela época eu não tinha como web designer, né? Não tinha cliente fixo, isso era um problema, porque eu não tinha previsibilidade, eu não tinha uma renda fixa, né? E mesmo vendendo o meu tempo, ou seja, não era uma renda passiva, mesmo vendendo o meu tempo para poder ganhar dinheiro, ainda assim a coisa era nebulosa, tá? Cara, e eu trabalhava dia e noite, como eu sempre fiz, até hoje eu trabalho assim, porque eu gosto, eu sou um workaholic, tá? Mas a pior coisa, cara, é uma merda, você trabalhar pra caramba e você não pode não ter recompensa daquilo ali. Esse é o problema, não é você trabalhar muito ou pouco, é você não ganhar dinheiro proporcionalmente ao que você trabalha. Se você trabalha pouco e ganha pouco, parabéns, você tem o que merece. Agora, se você trabalha pra caramba e não ganha aquilo que você merece, aí é um problema. Concorda comigo? Aí é um problema. Então nessa época, eu trabalhava dia e noite, cara, dia e noite, tá? E eu ganhava muito pouco pelos sites que eu entregava, tá? Cara, vamos ser sinceros aqui. Quem aqui nunca passou por isso? Se bobear, você está passando por isso agora, tá? Por isso que eu quero falar isso pra você, tá? Naquela época eu estava me sentindo super cansado por causa dessa situação, tá? Eu já estava 3 anos formado, me formei na faculdade de cinema em 2010, tá? Cara, eu continuava passando dificuldade. Cara, não fazia sentido isso pra mim, tá? E pior, né? Eu nem sabia direito o que eu queria fazer. Então, mas bem ou mal, eu sempre tinha alguém me chamando lá para poder construir um site novo e tal, então eu continuei nessa vida aí, tá? E um belo dia, eu caí num blog de um australiano, esse aí que tá aparecendo para você no slide, tá? Que é o nome dele era Yaro Starak, tá? Nem sei se não existe o blog dele, mas acho que sim. Ele era um cara bem famoso na Austrália. Enfim, eu não lembro como que eu fui parar no blog dele. Confesso que eu não lembro o que eu tava buscando, tá? Mas como eu sempre fui muito inquieto, eu devia ter visto alguma coisa que me deu um estalo e eu fui atrás daquilo ali. Eu fui pesquisar. E aí caí no blog desse cara, tá? E lá ele tinha vários conteúdos e tal, e ele falava muito sobre, em inglês, né? Criação de lista de e-mails. E ele falava que isso era um ativo para o negócio. Eu lendo aquilo pela primeira vez, eu não entendi bem o que ele estava querendo dizer. E aí, como eu vi lá que tinha um squeeze page lá para você baixar um PDF lá onde ele dava mais detalhes sobre lista de e-mails, sei lá, eu falei, vou baixar esse negócio aqui para entender. E aí eu baixei para poder entender melhor. E para resumir, a estratégia dele consistia em criar uma lista de e-mails para se formar uma audiência que quisesse consumir determinado tipo de conteúdo, tá? Seu, obviamente, tá? E eventualmente você oferecia algo para essas pessoas comprarem, tá? E aí você podia oferecer algo seu e você ganhava integralmente o valor daquela venda, ou você podia oferecer como afiliado, tá? Isso era uma coisa que eu não conhecia, né? E aí eu passei a ter contato com isso, com esse cara, eu vi que tinha um mercado ali que eu realmente não conhecia mesmo. Eu falei, tem alguma coisa aqui. Deixa eu avançar aqui o slide. Então, isso quando eu li isso, cara, fez pra mim muito sentido. Muito sentido, desculpa. Então, o que eu fiz, tá? Eu lembrando que eu era web designer, tá? E eu já usava o nome Nerd Rico, né? Pra poder me vender como web designer, para vender meus sites. E aí o que eu fiz? Eu decidi fazer o seguinte, cara, eu preciso então estar na internet. E eu não tinha um site. Eu montava site para os outros e eu não tinha um site. Saca? Não daquele negócio. Eu tinha outros sites na época. Na época eu tinha um clube de xadrez, né? Enfim. Então eu tinha site desses meus negócios. Não era negócio, era projeto paralelo, tá? Eu não ganhava dinheiro com aquilo. Então tava lá. Mas no meu site, onde era o meu negócio, meu ganha-pão, não tinha. Perdão, no meu negócio mesmo não tinha site, né?
Então isso era engraçado, mas enfim. Então o que que eu fiz? Eu decidi então criar um blog da Nerd Rico. E nesse blog eu decidi falar sobre técnica de vendas. Engraçado, né? Eu vendia website, mas no blog eu decidi seguir por outro caminho. Talvez, eu não me lembro, tá? Mas talvez por influência desse cara. Porque o conteúdo dele falava muito de vendas online e tal. Eu falei, cara, eu quero falar mais sobre isso aqui. E aí eu comecei a falar algumas coisas que eu comecei a estudar, que depois dele eu descobri outros caras também na internet, né? Nenhum brasileiro por enquanto. E aí eu comecei a falar essas coisas no meu blog. O que eu aprendia, eu traduzia do meu jeito e explicava lá, tá? E a ideia, seguindo a lógica do Yaro, era que as pessoas deixassem o e-mail, né, para mim, tá? Só que eu tinha que entregar alguma coisa para que elas deixassem o e-mail para mim. Então eu criei um curso gratuito de vendas lá no meu blog, tá? Esse curso ficou algum tempo no ar, né? Enfim, foi a primeira, como a gente chama hoje, né, de isca digital. Foi a primeira isca digital da Nerd Rico. Então, com esse meu blog, ele era bem pouco conhecido. Essa lista foi crescendo bem devagarzinho, bem devagar mesmo, tá? Então, 2 meses após criar meu blog, nada a ver com o que eu estava fazendo, mas eu tive um problema de ordem pessoal, tá? Eu estava começando a ficar animado com aquela perspectiva, no entanto, não tive nenhum resultado ainda, porque, né, o negócio estava, sei lá, a cada mês que passava eu colocava mais 30 pessoas na minha lista, cara, 30 leads na minha lista. Já era tipo um por dia, né? Enfim, mais orgânico, nunca fiz propaganda nessa época, tá? Mas aí, enfim, quando eu tava desenvolvendo isso aí e tal, 2 meses depois eu tive um problema de ordem pessoal, tá? E esse problema tá aí, ó. Vocês estão vendo na tela esse cartão, esse mesmo, tá? Não era esse o meu, mas era dessa companhia aí, né? Unicard. Eu tinha esse cartão, era um cartão que não tinha anuidade, foi o primeiro cartão no Brasil sem anuidade e aparentemente ele havia sido clonado, né? E eu comecei a ter despesa na minha fatura que eu nunca tinha gasto, né? Isso me gerou um problema sério. Eu não me lembro exatamente o que aconteceu, mas eu sei que eu tive meu cartão bloqueado, fiquei sem crédito e ainda entrei no Serasa, todos esses órgãos de devedores, né? Sem ter gasto aquela grana. Então isso me gerou um problema muito grande, tive que estar com advogado e uma série de coisas, mas nesse período era tudo o que eu não precisava, tá? Pô, eu tava ganhando pouco, tava cansado, tava exausto. E ainda ia ficar com o nome sujo na praça sem crédito. Cara, era a pior coisa que podia acontecer comigo, né? Então, cara, naturalmente eu não fiquei bem. Isso pra mim foi a gota d'água e eu acabei entrando num estado de tristeza e isolamento. Tá? Às vezes acontece isso comigo, eu tenho que me isolar um pouco. Às vezes, poucas vezes, tá? Mas tem que acontecer coisas muito sérias comigo pra eu dar uma isolada, né? Cada um reage de várias maneiras, né? E naquela época eu estava muito sobrecarregado, eu falei, cara, né? Me isolei. Ah, mas por que aconteceu isso comigo? Porque além de tudo isso, né, cara, eu não conseguia entender por que meus planos não estavam certos, cara. Eu fazia tudo certinho, trabalhava pra caramba, tá? E não entendia por que meus clientes se aproveitavam de mim, não entendia por que era tão difícil ganhar dinheiro com aquele meu trabalho, né? Enquanto outros estavam ganhando. Então eu fiquei nesse estado por mais ou menos um mês e meio. Até que eu vi um vídeo de um brasileiro falando sobre leilões de imóveis. Olha que bizarro. Aí esse cara da foto aí. Alguém conhece esse cara da foto? Pois é. Esse é o Hugo Rocha. Ele é irmão do Érico Rocha. E foi o vídeo dele, na verdade, sobre leilões de imóveis que eu tinha visto na época, né? Esse vídeo, ele me chamou a atenção, tá? Não porque eu quisesse comprar um imóvel, não era isso, tá? Mas, na verdade, o que me chamou a atenção foi o formato como aquele cara estava fazendo, estava entregando a mensagem dele. Por que me chamou a atenção? Porque eu conhecia aquilo. Eram coisas que eu estava estudando nesses blogs norte-americanos, esse blog do australiano. Eu vi esse modelo lá, só que eu não entendi como é que ele funcionava. E de repente eu vi um brasileiro fazendo. Eu falei, opa, esse cara sabe, esse cara tem o que eu preciso. Eu pensei, né? Enfim. Então o que eu fiz? Eu entrei em contato com o Hugo, tá? Porque até então eu não sabia quem era o Érico Rocha. Entrei em contato com o Hugo. Aliás, ninguém no Brasil sabia quem era o Érico, né? Então eu entrei em contato no Hugo e o Hugo me passou pro Érico. Ele falou que era o Érico que montava toda essa estrutura, ele era só o garoto propaganda, né? E foi assim que eu conheci o homem, né? O senhor Érico Rocha. Então o Érico foi meu primeiro mentor nesse novo mundo que eu acabaram de descobrir. Eu cheguei a fazer uma consultoria com o Érico,
tá? Uma consultoria que hoje ninguém paga o valor que eu paguei naquela época, tá? Porque agora tá, sei lá, 70 mil vezes mais caro que eu paguei na época. E eu tive a honra de fazer uma consultoria com ele de 1 hora no Skype, né, naquela época. E a partir dali a gente criou um relacionamento, né? Isso foi, é, foi em 2013, 2012, agora eu não me recordo, mas foi no finalzinho de 2012, se não me engano, tá? E o que acontecia? Eu ainda estava quebrado, tá? Então eu vi aquela oportunidade, né? Eu vi que tinha um brasileiro fazendo aquilo, e eu meio que entendi aquilo, mas não sabia como fazer, tá? E aí eu me perdi. Falei, cara, o que eu vou fazer? Eu tô vendo uma oportunidade, eu não sei como faz aquilo, eu não tenho como acessar isso, porque os cursos lá fora que eu tinha acesso, que ensinavam isso, cara, eram muito caros para mim, em dólar ainda, né? Não tinha condições, né? E foi então que apareceu um convite para a primeira turma do Fórum de Lançamento. E eu ainda não sabia que esse era o curso que ia responder todas as minhas perguntas sobre esse novo modelo que eu tinha descoberto, tá? Mas que eu ainda não sabia aplicar direito. Que é esse curso na foto aí que você tá vendo. E essa foto é justamente dessa primeira turma, que é a famosa turma zero, né? Nessa época, o curso Fórmula de Lançamento custava uma fortuna, tá? Custava 25 mil reais. E mesmo pagando a entrada do curso de 6 mil reais, que era o suficiente para você poder ir para o curso, né? O resto você podia pagar parcelado, ele fazer outro esquema, tá? Eu não tinha essa grana, eu não tinha 6 mil reais para poder pagar para ele. Então, o que aconteceu? Um amigo meu, esse está na foto, o Luiz Henrique, a gente trabalhava junto na época, ele ficou preocupado, ele estava preocupado comigo já, pelo meu estado, né? E ele viu também, acabou vendo uma oportunidade de que eu aprendesse aquela técnica para aplicar na empresa dele na época, que era o meu estado em Portugal. Eu prestava serviço para ele na época tal, e ele viu essa oportunidade. Então ele me convenceu aí no curso e me emprestou o dinheiro. E aí, ele é um cara bom para convencer as pessoas, o Luiz é muito bom. E conclusão, ele me convenceu, né? E eu fui, inclusive fui com ele. E nessa foto aí o Eric estava nos entrevistando, porque a gente teve antes de ir pra lá, a gente já teve um resultado legal com o marketing da empresa dele. E o Eric quis nos entrevistar como estudo de caso para ele. Foi talvez um dos primeiros estudos de caso do Eric. E aí, muito bem. Eu fui, né? E lá, naqueles 3 dias, eu finalmente entendi o que eu tinha que fazer, né? Então eu voltei para o Rio, que era onde eu morava, e decidi criar um novo modelo na Nerd Rico. Eu deixaria de vender sites e iria vender produtos digitais, tá? Eu vi ali, agora eu tinha entendido, então era isso que eu tinha que fazer. Bom, algumas semanas após eu voltar do Rio de Janeiro, eu recebi o convite do próprio Érico para participar do que seria naquela época o maior lançamento de um produto na internet, tá? Que ele ia lançar o Fórmula Online, tá? Que até então ele entregou aquilo ao vivo, né? Presencialmente, agora ele ia lançar aquilo online, seria a primeira turma online. E ele estava planejando então abrir uma nova turma. Bom, a minha participação no lançamento, nesse lançamento que ele faria, seria como afiliado, tá? Então eu só tinha feito um trabalho de afiliado um mês antes, que foi por Romualdo Kronenberger, e ali eu me destaquei bastante, foi por isso que o Érico me chamou para trabalhar. Então meu trabalho era justamente recomendar o curso dele, e caso alguém comprasse graças à minha indicação, eu ganharia uma comissão, muito boa por sinal, porque o curso era caro. Tudo parecia lindo no papel, né? Mas na realidade eu só tinha uma lista de 200 pessoas, tá? Que era a minha lista do meu blog, que eu falei que crescia lentamente, lentamente mesmo, tá? Eu tinha alguns meses só de vida daquele blog, quando o Érico me chamou. Então o que eu tinha era 200 pessoas. 200 pessoas dispostas a me ouvir quando eu mandava um e-mail para elas, né? Bom, isso eu. Só que os demais caras que o Eric convidou para poder participar dessa campanha, tá? Eram somente os maiores nomes do marketing digital daquela época. Então tinha o Vitor Damasio, tinha a Chris Franklin, tinha o Romualdo Kronenberg, que já era grande, tinha o João Pedro Rezende, que na época também trabalhava com um afiliado, que é o CEO do Hotmart, tinha o Ivan Oliveira, o cara dos vídeos, Rogério Job, um tiranossauro da internet, Rafael Galdino, que na época tinha o Quartal Digital, hoje tem a Neuari, trabalha com o Paulo Vieira, entre outros, tá? E todas essas pessoas com listas, cara, superiores a 8 mil pessoas. Então eu tava ali me enchendo de 200 pessoas, enquanto outros com lista de 8 mil pessoas, tá? Como que eu ia concorrer com esses caras? Como? Né? Bom, eu digo concorrer por quê? Porque existia uma disputa para ver quem seria os 10 melhores afiliados do Érico. Naquela competição, tá? Ele criou um top 10, tá? E esse top 10 era muito desejado, porque além das comissões que nós ganharíamos,
os 10 melhores também passariam um dia no Mastermind do Érico, lá em Balneário Camboriú. Aí vocês estão vendo essa foto aí, né? Nada mal, né, cara? E se a gente fosse comparar essa competição que eu entrei, né? Era como se eu fosse um time da Série C do Campeonato Brasileiro, tendo que disputar com Corinthians, Flamengo, Grêmio, Fluminense. Era nesse nível, tá? Ou seja, minhas chances de ficar entre esses 10 melhores eram muito pequenas, cara. Talvez nulas até, né? Mas, enfim, eu fui, né? E eu tinha uma arma secreta. Eu não sabia nem que era uma arma, na verdade, aí naquela época, mas depois analisando eu vi que era, tá? A minha arma era o seguinte, bom, eu também já não sabia, achava que aquilo não fosse fazer diferença pra mim, mas, enfim. A minha arma era o seguinte, a minha arma era a forma como eu me relacionava com aquela lista. Porque embora ela fosse extremamente pequena, ela me adorava, né? E confiava muito naquilo que eu mandava para elas por e-mail. Bom, então eu procurei seguir todas as instruções dadas pelo Hugo Rocha, que na época coordenava os afiliados do Érico, e eu, sinceramente, esperava só vender 2 cursos durante toda aquela campanha que nós fizemos. A campanha inteira durou 3 semanas, sendo que ele abriu o carrinho na última semana, só aquele clássico 7 dias, né? Mas eu esperava só vender 2, cara, né? Era tudo que eu seria capaz de fazer e estaria felizaço se eu vendesse 2 naquele processo, né? Bom, e o que aconteceu? Logo nos primeiros dias que abriu o carrinho, tá, eu me surpreendi, porque eu já estava com 5 vendas. Ou seja, era mais do que o dobro daquilo que eu imaginava. Então, aquilo foi impactante, né? E ainda faltavam 4 dias para encerrar o lançamento. Tá? Então eu já achei incrível, cara. E se parasse por ali o lançamento, eu já estava super feliz. No entanto, eu não sabia se estava indo bem ou mal na competição com aquelas minhas 5 vendas. Porque o Hugo só divulgava o ranking dos 10 primeiros. E eu tinha esperança zero de aparecer ali, né? Então, embora eu estivesse curioso pra caramba pra saber qual era a minha posição que eu estava por naquela vida. Eu podia estar em 17º, 18º, eu não sabia, né? Bom, foi passando o tempo e há 2 dias antes de encerrar o lançamento, eu estava com 9 vendas, né? Nossa, pra mim isso foi inimaginável, né? Um cara com uma lista de apenas 248 pessoas, que era como ele já estava naquela semana, né? Depois de 3 semanas, já ter realizado 9 vendas de um produto até então desconhecido e caríssimo, cara, era alguma coisa. Bom, foi então que às 5 horas da tarde daquele dia, o Érico mandou pessoalmente um e-mail para nós, né, para os afiliados, com a lista atualizada dos 10 melhores afiliados até então. Que, e quem mandava normalmente era o Hugo, tá? E aí o que aconteceu? Para minha surpresa, meu nome estava naquela lista. Estava na 10ª posição. Eu falei, opa, apareci na lista. Na verdade, eu li aquele e-mail várias vezes, porque eu não acreditei. E eu até achei que pudesse ter sido um erro, porque eu não conseguia conceber como que eu conseguia estar entre os 10, sendo que tinha tanta gente boa ali, né? E aí eu respondi o Eric na mesma hora. Boa tarde, Eric, tudo bem? Olha, acho que existe algum erro nessa lista, porque meu nome tá nela, né? E aí o Eric me respondeu o seguinte: opa, Nerd Rico, cara, a lista tá certinha e eu quero muito que você permaneça nela para te ver em Balneário Camboriú como meu convidado. Cara, quando eu vi essa resposta, isso mexeu comigo. Agora eu queria provar que conseguia ficar ao lado dos gigantes do marketing, né? Então eu pensei, né, cara, o que eu posso fazer de diferente além do que eu já estou fazendo? Para tentar permanecer na lista. Meu desafio agora é permanecer. Porque qualquer outra venda que fizessem, podia me passar. Então o que eu pensei foi um webinário. Eu decidi então fazer um webinário no último dia de vendas, que era o que me restava. Eu tinha um dia para preparar e tinha outro para divulgar e outro dia para poder realizar, né? Então, além do pouco tempo que eu tinha para pensar no conteúdo e tal, eu também nunca tinha feito webinário antes da minha vida. Seria um grande desafio, cara. Primeiro webinário com pressão, enfim, mas eu decidi fazer. Bom, então esse último dia caiu num sábado, tá? E a seleção brasileira tinha um jogo pela Copa das Confederações, bem no horário ideal para fazer um webinário, né? Aos sábados, né? Que, enfim, não é bom fazer webinário de noite no sábado, mas à tarde é um bom horário. E justamente à tarde o Brasil tinha um jogo. Então eu tive que marcar o webinário 2 horas antes do jogo. Bom, os 15 primeiros minutos do webinário, do meu primeiro webinário, a internet já tinha caído 2 vezes, né? E a energia, sim, a energia do bar inteiro caiu também. Então, assim, em 15 minutos eu tinha 2 vezes sem energia, 2 vezes sem internet, uma vez sem energia. Cara, como que aquilo podia acontecer, né? E aconteceu. Isso foi me deixando tenso, né? Porque, cara, vou conseguir terminar esse webinário desse jeito? Tava começando a ficar preocupado, né? E cada vez que isso acontecia,
eu atrasava mais e mais o webinário, porque parava, né? Tinha que esperar voltar. Então isso foi atrasando. Depois desses 15 minutos, tudo estabilizou. Fiquei mais tranquilo e fui seguindo, né? O webinário estava ficando excelente, cara. Tava realmente entregando bastante, tava ficando mais à vontade, entreguei todo o meu conteúdo e tava todo mundo bem empolgado lá na sala, no chat, tava bem legal o negócio, tá? Bom, e aí chegou a hora de fazer uma oferta e vender mais cursos pro Érico, né? Eu já estava já me vendo em Balneário Camboriú, a hora a foto do novo de Balneário, né? Bom, bem no momento que eu comecei a introduzir a oferta, todo o sistema do webinário parou. Parou tudo. Eu imaginei que tivesse sido de novo a internet, né? Falei, pô, só pode ser internet de novo. Eu falei, pô, não é possível, cara, campo pela terceira vez. Aguardei 2, 4 minutos, 5 minutos e nada. Tudo parado. Aí você fica preocupado, né? Pô, cara, eu sério, naquela hora eu falei, gente, não é possível, cara. Na hora H, cara, caiu de novo. Botei a mão na cabeça, cara. Não tava acreditando no que tava acontecendo nessa minha falta de sorte, né? Bom, depois de uns 3 minutos imerso na decepção, né? Percebi uma notificação de e-mail no celular. Sim, e-mail. Aí eu pensei, opa, parece que a internet voltou, né? Corri para a sala do webinário, mas estranhamente ela continuava inoperante. Falei, ué, o que aconteceu? Conferi se realmente tinha internet. E tinha. Dessa vez não era internet. Mas o que que era então? Cara, numa aleatoriedade, eu fui olhar o meu e-mail, esse e-mail que chegou para mim, né, naquela hora, e lá estava a resposta para minha dúvida. Acredite se quiser, acredite se quiser. O serviço de webinário mandou um e-mail para todo mundo, todos os seus clientes, informando que eles haviam sofrido um ataque de hacker nos servidores. Estava tudo offline até segunda ordem. Cara, parece brincadeira, né? Mas aquilo não podia ser verdade. Como que pode, cara, tanta coisa dar errado ao mesmo tempo pra mim, né? Aquilo realmente, enfim, inacreditável quando se conta para as pessoas, tá? Mas enfim, mas eu queria muito, eu queria muito ir para Balneário, eu queria muito estar naquela lista dos 10 melhores, então eu não me dei por vencido. Eu mandei um e-mail para todo mundo que estava no webinário, avisei o que estava acontecendo, enfim, acontece essas coisas, né? Por exemplo, isso aqui deveria ser um webinário e não foi, né? Acontece, às vezes a tecnologia nos deixa na mão. Bom, então o que aconteceu? Eu mandei um e-mail, expliquei, e a essa altura o jogo do Brasil já estava começando, né? E eu sabia que não teria atenção de mais ninguém durante o jogo, né? Então o que eu fiz? Eu falei para todo mundo ir assistir o jogo de futebol, vai lá, assista, tá? Enquanto eu ia gravar essa última parte que ficou faltando, que era mais uns 20 minutinhos. E eu ia mandar para eles no intervalo do jogo para que eles assistissem os minutos finais da minha apresentação. E foi isso que eu fiz. Eu fiz certinho, consegui naqueles 40 minutos do jogo, do primeiro tempo. Eu gravei, editei, fiz tudo certinho, foi bem rápido e mandei para eles. Às 4h30, mandei um e-mail para eles contendo a parte final gravada do webinário, tá bom? Bom, às 8 horas eu tinha minhas últimas 2 vendas da campanha pro Érico. Então, cara, todo esse esforço ainda me fez gerar mais 2 vendas. E de onde vieram essas vendas? Do webinário. Desse webinário picotado que eu mandei para as pessoas, tá? E ao final dessa campanha do Érico, eu terminei com 12 vendas. Sendo que essas 2 vendas que eu fiz agora no final do webinário foi determinante para que eu permanecesse no top 10 de melhores afiliados do Érico Rocha. Mas eu só fui saber disso, que eu tinha ficado entre os 10 melhores, 3 dias depois, no e-mail que o Hugo mandou. Esse e-mail aqui. Não sei se vai dar para ler, né? Mas nesse e-mail ele diz, né? Falou que fizemos história e tal, e aí no final, olha, aqui está a relação final dos melhores afiliados do lançamento que vão ganhar os prêmios e vão para Balneário Camboriú para o Mastermind com o Érico. E meu nomezinho tá lá em nono, como você pode ver, tá? Cara, pra mim isso foi épico, tá? Eu tinha conseguido algo que parecia simplesmente impossível. E o Érico adorou isso. Porque eu acabei virando estudo pra ele, cara. Ele tinha uma objeção pros seus clientes. Aí a pessoa fala assim, eu não vou fazer esse teu curso, não vou fazer isso aqui porque eu não tenho lista. Ou minha lista é muito pequena. Nunca vou vender nada aqui nessa minha lista. E aí, ele podia falar assim, cara, eu tenho um cliente chamado Nerd Rico. E o Nerd Rico, ele conseguiu fazer 12 mil reais em 7 dias com uma lista de apenas 248 pessoas. Você acha que é impossível? Então isso foi ótimo para ele, tá? E para mim foi maravilhoso, né? Porque além de ter ganhado dinheiro, é um dinheiro que eu nunca tinha ganhado na minha vida tão rápido assim, eu fiquei entre os maiores profissionais da minha área, cara, da área de marketing.
E pior não, isso para mim foi muito bom, né? Eu ainda consegui desbancar outros profissionais que tinham mais experiência que eu, mais fama e mais lista, tá? Que eu. E eu ainda faturei em cima de tudo isso aí 12.146 reais em comissões, tá? Isso foi incrível. E, bom, aqui você pode ver, deixa eu ver aqui, aqui mesmo, né? Deixa eu voltar aqui, tá? Aliás, aqui tá a foto do momento que eu recebi das mãos do Érico os meus prêmios, cara. Isso foi lá em Balneário Camboriú, tá? Agora, olha que bizarro, né? Curiosamente, hoje, Balneário é a cidade onde eu escolhi morar, né? Aí tem uma foto minha aí, podem ver que eu não sou muito bom de selfie, né? Mas é uma foto que eu fui procurar e encontrei. Uma foto que eu tinha, raras as fotos eu apareço, né? Essa foi uma que eu bati na praia, da onde de Balneário Camboriú, né? Então, anos depois de eu começar nesse mundo digital, de ter feito tudo isso aí que vocês viram agora, eu voltei pra cá, só que dessa vez como morador, né? Isso só foi possível por causa do meu método diferente de me relacionar com a audiência e gerar renda passiva na internet. Isso não ia acontecer se eu estivesse fazendo as mesmas coisas que todos estavam fazendo naquela época. Eu não tinha como vencer ninguém se eu fizesse o mesmo que eles faziam. Como que eu ia vencer? Então, eu tinha uma arma, só que eu não sabia na época. E depois desse lançamento eu vi o quão poderosa era o que eu estava aplicando para aquela minha audiência, tá? Bom, vamos agora falar, porque isso tem muito a ver com o que eu fiz lá naquela época e eu vou trazer para vocês agora conceitualmente, tá? Renda passiva, tá? Então, cara, o que que é renda passiva? Renda passiva, como eu expliquei anteriormente, é você receber dinheiro sem necessariamente você ter que trabalhar para isso para sempre, tá? Você pode fazer um esforço inicial e a partir desse esforço você vai colher frutos disso por um período específico de tempo ou para sempre, tá? Para ficar mais fácil, eu vou dar alguns exemplos comuns, tá, de rendas passivas. Então, um exemplo comum é ações, dividendo de ações. Então, você pode comprar ações que paga dividendos, ou seja, que paga parte do lucro para os seus acionistas. Aí você vai estar sempre ganhando dinheiro porque as empresas estão lucrando, né? Então você vai estar ganhando por ser acionista daquela empresa. Você não precisa fazer nada para ganhar esse dinheiro, tá? É uma renda passiva. Outra renda passiva, renda fixa, tá? E qualquer investimento que te renda juros também, renda passiva, tesouro, qualquer coisa que te renda juros, também você bota um dinheiro lá e esse dinheiro vai ser trabalhado, o juros vai trabalhar para você, né? Então você não precisa, independente de você tá dormindo, tá acordado, tá trabalhando, tá desempregado, se tu tem dinheiro lá aplicado, esse dinheiro vai estar sempre rendendo para você, tá? Outro que eu já citei aqui, aluguel de imóveis, que é o mais clássico de todos. Você pode comprar um imóvel, você pode já ter um imóvel, você aluga esse imóvel e você vai ter todo mês uma renda desse imóvel, depende do que você faça, tá? Outra forma de você também ganhar dinheiro como renda passiva é receber royalties. Os royalties podem vir através de livros que você escreve, através de patentes que você faz porque você inventou alguma coisa assim, tá? Através de uso de imagem, certo? Então você pode, deve ter outro também, não me recordo todos agora, mas tem outras formas de você também gerar, royalties é uma outra forma de você gerar renda passiva, tá? E uma outra também é você ser sócio de um negócio já em funcionamento, tá? Então você pode ter um dinheiro guardado e você quer aplicar em algum negócio, não estou dizendo de ações não, estou falando de negócios locais, tal. Você pode comprar uma parte desse negócio e você também passa a ter direito ao faturamento, enfim, ao lucro daquele negócio que você acabou de comprar. E você não precisa estar ali trabalhando. Você pode entrar como um sócio investidor, tá bom? E aí nós temos a figura dos ativos digitais, tá? Os ativos digitais justamente traz a mesma ideia que eu trouxe aqui para vocês, só que eles são digitais. Então, sendo digitais, eles têm algumas características, tá? Mas antes de falar sobre essas características, deixa eu te dar alguns exemplos de ativos digitais para vocês já ir se familiarizando, tá? Alguns exemplos de renda de ativos digitais são e-books, tá? E-book é uma forma de você. Lembra que eu falei que o livro gera royalties para você? Livro físico? E-book é um livro digital. Ele também gera royalties, porque se você deixá-lo vendendo na internet para sempre, ele vai estar sempre gerando para você. Você faz o livro uma vez só e você está sempre colhendo a renda desse livro que você produziu, tá? Blog, tá? Você também pode gerar renda pelo blog. Você pode também gerar renda com um site na internet. Você pode gerar renda com infoprodutos, tá?
Você pode gerar renda como loja virtual, você pode gerar renda como lista de e-mails, você pode gerar. Ah, tá, que é uma coisa importante, tá? Lista de e-mails sozinha não vai te gerar dinheiro. Você precisa ter lista de e-mails com estratégia de conversão, tá? Seja você produtor ou seja você afiliado, tá bom? Também pode te gerar dinheiro também são perfis e canais em redes sociais, tá? Porque você pode ser uma pessoa, pode se tornar um influencer, e você pode usar aquele espaço para vender postagens e para ganhar dinheiro, ou até mesmo para poder promover produtos e ganhar comissão em cima daquilo. Você também pode ganhar dinheiro também com softwares e apps, tá? Uma vez que você constrói um software, um app, e aquilo te gera uma renda recorrente, você só precisa fazer o software uma vez. Depois você cria uma equipe para poder gerar manutenção, etc. E pronto. Você não precisa meter a mão naquilo ali. Ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre a diferença entre as rendas passivas, né? Tanto as comuns quanto a digital. Bom, a renda passiva comum, ela tem uma desvantagem, né? Ela tem, bom, eu disse aqui várias desvantagens de uma renda passiva comum, né? A vantagem, claro, da renda passiva é que você gera dinheiro sem precisar se esforçar por isso, tá? Mas qual é a desvantagem dela? A desvantagem é, ela sempre requer um investimento alto para você valer a pena, para valer a pena o investimento. Quando eu falo investimento alto, não é só dinheiro, tá? Pode ser dinheiro, pode ser de tempo. Então, por exemplo, para você criar um livro, escrever um livro físico, não somente o tempo que você vai levar para escrever esse livro, mas como também você vai ter que gastar tempo para poder ir a distribuidores, a editores, uma série de coisas, tá? Então, para você ter uma renda passiva de verdade, sei lá, R$ 2.000, R$ 5.000 por mês, você precisa investir alto para ter esse retorno, tá? Então, por exemplo, imóveis, sociedade, dividendos. Então, falando em dinheiro, tá? Se você for comprar um imóvel para poder ganhar dinheiro com aluguel, você tem que financiar esse imóvel ou você tem que tirar esse dinheiro do teu bolso. E não vai ser R$ 50 que você vai conseguir resolver isso. Patente também. Patente custa caro, tá? Você vai abrir uma empresa. Vai abrir uma empresa, ver quanto custa. Não só a abertura, como também manter essa empresa até que ela comece a gerar lucro. Então, uma série de coisas, tá? E também uma outra desvantagem é que o ROI, né? Leva um tempo para gerar ROI. Então, para imóveis, por exemplo, depois de comprados, cara, podem necessitar de reformas, podem demorar para serem alugados, certo? Se você investe R$ 200.000 para comprar um imóvel, quanto tempo vai levar para esse dinheiro de aluguel voltar para você, né? Enfim. Então, empresas, por exemplo, só distribuem dividendos de tempos em tempos. Então, nem sempre o retorno é imediato quando você vai para um ativo comum. Estou dizendo para você não fazer isso? Não. Se você puder fazer, faça também. Como eu falei lá no início, múltiplas fontes de renda passiva é melhor do que uma fonte só, tá bom? Então, ok. E quais seriam as vantagens dos ativos digitais? Tá? Bom, ativo digital é o seguinte, não necessita de muito dinheiro, pelo contrário, você pode ter pouco dinheiro ou nenhum dinheiro para criar um ativo. Tá? Um e-book, por exemplo, você não precisa de dinheiro para montar um e-book. Você pode montar um e-book o mais possível. Tá? Claro que fica melhor se você puder pagar um designer para diagramar, mas não é necessário você fazer isso, ok? Se você não tiver dinheiro. Em muitos casos, você pode até criar um e-book, tá aqui, escrito aqui, eu acabei de falar, né? O ativo mais fácil de criar e você, aqui, tá, beleza, eu falei vamos botar o e-book então, já que o e-book é uma coisa mais comum, tá? O e-book você talvez não precise nem de muita grana para poder fazer, talvez até zero, e outra coisa, nem sempre você também precisa de muito tempo para fazer. Muitas pessoas que eu conheço já fizeram e-books em um final de semana. Você não precisa fazer um livro de 500 páginas, você pode fazer um e-book específico vendendo uma solução específica, você pode fazer um e-book de 40 páginas, 60 páginas, 70 páginas, você pode fazer isso no final de semana, fácil, tá? Bom, e dependendo da estratégia que você... Eu vou te falar mais devagar, que eu estou começando a me acelerar, porque eu estou ficando empolgado já com o conteúdo, né? Conteúdo eu fico logo... Né? E dependendo da estratégia que você adote, tá? Você já pode ter retorno saudável em 30 a 60 dias. Não precisa ficar esperando eternamente como é a renda comum, tá? De ativo comum. Vamos entrar agora nos 4 tipos de ativos digitais que eu quero trazer para você hoje, tá? O primeiro ativo digital é o conteúdo orgânico, tá? Deixa eu avançar aqui o slide. Conteúdo orgânico. Eu vou entrar aqui a fundo em cada um deles agora, tá? O segundo tipo de ativo digital são funis de e-mails, tá? Bom, aí vamos lá. Aqui tinha um detalhe que eu queria fazer no webinário, que eu não vou poder fazer lá, mas eu gostaria muito que vocês colocassem nos comentários dessa aula aqui as respostas para 2 enquetes que eu quero fazer com você aqui agora, tá bom? Presta atenção. Primeiro é o seguinte, e tem a ver com funil de e-mail, tá?
Primeira enquete é o seguinte: quem aqui tem lista de e-mail? Responde sim ou não. Você vai no chat, você vai no comentário aqui do blog e você cria um comentário. E você vai botar assim: enquete, né, tenho lista de e-mail. Tá bom? Não tem lista de e-mail, caso você não tenha. E em seguida você vai responder esse mesmo comentário, a segunda enquete, tá? Se você não tem lista de e-mails, beleza, acabou para você a enquete, não precisa mais responder mais nada. Se você tem lista de e-mail, eu quero saber mais uma coisa. Quantos e-mails você manda para essa lista? Ou melhor, você manda e-mails para essa lista com frequência? Qual foi a última vez que você mandou um e-mail para essa lista? Ou é uma lista de e-mails parada? Tá? Quero que você me responda isso, tá? Você manda e-mails frequentemente para elas ou não? Tá bom? Responde nos comentários que eu quero saber isso. Isso é determinante para eu explicar um conceito para vocês sobre funil de e-mail. Bom, o próximo passo aqui é Google AdSense, tá? Que é uma outra forma de ativo digital, e o outro é funil de tráfego, tá? Que eu vou explicar também mais para frente. Beleza. Vamos começar então com conteúdo orgânico, tá? O que é o conteúdo orgânico, tá? Conteúdo orgânico é o seguinte, deixa eu voltar aqui. Conteúdo orgânico é um material que você produz de informação, tá? E coloca em algum lugar na internet, usando as melhores práticas, aliás, as melhores técnicas para que ele seja facilmente encontrado em sistemas de busca. Então, por exemplo, chamamos de conteúdo orgânico o tipo de material que pode ser encontrado sozinho pelas pessoas na internet, sem a nossa interferência, tá bom? Esse aqui é o conceito básico. Então, quais são os tipos de conteúdo que você pode criar para que você possa jogar na internet e ele ser encontrado? Tá? Então, o primeiro, que é o mais clássico, é o artigo. É um artigo que você escreve para o blog, pode ser um artigo que você escreva para algum site especializado como o Medium, ok? O outro tipo de conteúdo que você pode fazer é vídeo. Tá? Por que vídeo? Porque o vídeo, se você joga esse vídeo no YouTube, o YouTube hoje é o segundo maior canal de busca do mundo. Perde só pro Google. Então, cara, artigo, conteúdo em texto e conteúdo em vídeo você precisa ter se você quiser ser encontrado, ser visto. Ok? O próximo conteúdo também aqui que é legal é infográficos, tá? Conteúdos ricos. Infográfico também é bacana porque você pode colocar, por exemplo, os infográficos no Pinterest, exemplo, tá? E também ele é facilmente indexado no Google. E o outro conteúdo também que é interessante que você pode criar é justamente apresentações. Apresentações, se você quiser só jogar o PPT na internet ou o PDF, você pode jogar no SlideShare. E o SlideShare, cara, ele também tem um ótimo ranqueamento com o Google. Então é ótimo você colocar palestrinhas lá e vão te encontrar de alguma forma. Então são maneiras de você colocar conteúdo na internet e ser encontrado. Esse é o primeiro passo importante, tá? E aqui tem uma questão importante, tá? O que você precisa ter, aliás, o que um conteúdo orgânico precisa ter, tá? Primeira coisa, tá? Isso eu falo para artigo, eu falo para vídeos, tá? O conteúdo orgânico precisa ter uma palavra-chave bem definida e com volume de médio a alto de resultados. Ou seja, as pessoas precisam estar procurando aquela coisa na internet loucamente e essas são as melhores palavras para você trabalhar e gerar também conteúdo, tá? Melhor ainda se poucas pessoas tiverem feito conteúdo sobre aquilo e você percebe que tem muita gente procurando, tá? Então você pode ser o primeiro e pode se posicionar rapidamente. Outra coisa aqui, eu acho que eu acabei de mostrei agora para vocês, né? Tá, beleza. É... Tá, desculpa, tá um atraso aqui, tá? Outra coisa o conteúdo orgânico tem que ter muita tag. Tags com outras palavras-chave que as pessoas também talvez procurem para chegar naquele conteúdo, ok? No caso de artigo especificamente, é bom que você tenha pelo menos uma imagem, tá? Com recurso Alt preenchido, que o Alt é o comando que faz o Google localizar aquela imagem também nas suas buscas. Então, muitas pessoas podem às vezes encontrar teu site ou encontrar você procurando por imagens no Google. E como é que a sua imagem vai ficar visível lá naquela aba de imagens? Se você preencher o Alt, bonitinho, tá? E de preferência coloque nesse Alt a palavra-chave central do seu conteúdo, tá? Beleza, enfim, eu digo para você colocar pelo menos uma, tá? Mas é bom que você tenha até mais do que uma imagem ao longo do seu texto. E excelente, excelente se você puder colocar no seu vídeo ou no seu artigo
ou no seu PPT, tá? Prova de resultados, de que aquilo que você está falando funciona de verdade, tá? Provas sociais, que as pessoas conhecem aquilo, beleza? E, não menos importante, tá? Mas se você quiser realmente, cara, destroçar, e isso poucas pessoas fazem, tá? Porque todo mundo quer seguir o scriptzinho, e aqui que entra o grande segredo também, além da questão técnica, tá? Mas aqui entra o grande segredo, que é você emitir a sua opinião sobre o que está escrevendo. Não seja somente um jornalista escrevendo uma matéria de forma parcial, não. Aliás, de forma imparcial. Tu tem que ser parcial, tá? Porque o blog é autoral, o conteúdo ele é autoral, saca? Então, quando você coloca a sua opinião, tá? Você mobiliza pessoas. E é a sua opinião que faz as pessoas terem ainda mais credibilidade no que você está falando, tá? Então, você pode até falar mal de alguma coisa, tá? Você coloca os pontos fortes e os pontos negativos, tá? Mas dê a sua opinião, sincera. Bom, funil de e-mails, né? Eu fiz aquela enquete com vocês porque eu quero te explicar aqui um conceito importante, tá? Uma lista de e-mails é um ativo, tá? Só que só vai ser ativo se você souber trabalhar essa lista, tá? Aí sim ela vai criar renda passiva para você. Porque se a lista ficar parada, legal, tu tem uma lista de e-mails, mas uma lista de e-mails que não vende, que não compra de você, porque você não faz nada com ela, então, cara, então você não tem nenhum ativo. Só tem um monte de gente, um monte de e-mail lá numa planilha ou no autoresponder. Tá? Então a lista de e-mails para ser um ativo, você tem que criar um funil para ela. E um funil é voltado para a conversão. Tá? Então uma das formas mais eficazes para você ganhar dinheiro hoje na internet, e enfim, isso por muitos anos aconteceu e continua acontecendo, tá? É você gerando um forte relacionamento com essa lista, tá? Gerar relacionamento é você conversar com a sua lista, tá? De forma que você se torne cada vez mais importante para as pessoas que te seguem, tá? Até botei aqui uma coisa aqui, quantidade versus qualidade. Tem gente que tem uma lista gigante, tá? Só que não se relaciona com ela, não faz, não entrega conteúdo de valor. Então, ela só tem número, mas não tem qualidade, tá? E lembra daquele meu caso, minha historinha que eu falei, que tinha muito a ver com o que eu tô falando aqui para vocês hoje, tá? Por que que eu consegui, cara, destruir grandes profissionais naquela época, tendo, cara, uma lista irrisória, pequena, enquanto a galera lá, cara, não vou citar nomes aqui, mas teve uma pessoa que perdeu pra mim, que ela tinha mais de 10 mil pessoas na sua lista naquela época. E ela ficou atrás de mim. Cara, 10 mil pessoas e a pessoa era conhecida na época. Ainda é? Como é que pode? Como explica isso? É isso? Não é quantidade, é qualidade. Tá? E mas o que é isso? O que é gerar relacionamento com a lista? Gerar relacionamento é você conversar com a sua lista. É você marcar webinários para poder conversar com ela, passar conteúdo, mandar e-mails, escrever artigos, entregar para ela, fazer vídeo, sabe? De forma que você se torne cada vez mais importante para aquela pessoa que te segue. Tá? Você vira uma pessoa proeminente para ela. Tá? Pessoas que elas vão ouvir e vão confiar. Tá? E essa é uma das mais famosas estratégias de marketing e uma das primeiras que eu aprendi e apliquei em meus negócios para gerar renda passiva. Tá? Eu já falei isso algumas vezes, tá? Mas essa estratégia ela foi modelada por Jay Abraham, tá? Há quase 3 décadas e até hoje é super atual. E para mim sempre será, porque ela versa sobre pessoas e não sobre técnicas e métodos da moda, tá? Então, de forma prática, você cria relacionamento com uma lista montando sequência de e-mails que estabelecem contatos periódicos com ela. É isso. Basicamente é isso aqui, tá? Esse é o wireframe, tá? Mas cada contato que você faz com a sua lista precisa ser incrível, precisa ser útil para ela, tá? Precisa ajudar de verdade. Com o tempo, você acaba ganhando a extrema confiança dessas pessoas a ponto delas comprarem facilmente qualquer produto que você recomendar para elas. E é aí, meu amigo, é aí que você ganha din-din, tá? É aí, nessa hora, tá? Uma vez que essa sequência de e-mails é automática, então basta você cuidar para que a sua lista esteja sempre recebendo novos leads. Pois dessa forma você passará a ter novas vendas periodicamente, mesmo que você não escreva mais e-mail algum para eles. Saca? Aí está uma renda passiva para você. Eu não bati os slides aqui, né? Que beleza. Mas isso aqui é relacionamento, proeminência. Aqui, esse aqui eu falei lá no início, né? Que você tem que ter foco na conversão, mas sem ser comercial. O que eu quero dizer com isso? Tá? Teu objetivo é vender, certo?
mas tu não pode ser um vendedor na tua lista, senão as pessoas vão querer te dizimar. Então você precisa ter foco na conversão, sempre tem que levar a pessoa para comprar alguma coisa, mas você vai fazer isso aí recomendando para ela, não vendendo para ela, saca? Bom, próximo ponto aqui é o AdSense. O AdSense é o seguinte, cara, o AdSense ele é renda com publicidade em site ou blog. Ou seja, aqui é uma das maneiras que os blogueiros mais gostam de fazer, tá? Por quê? Porque você não precisa vender nada e nem ficar fazendo propaganda em seus conteúdos, tá? Por quê? Porque na verdade você só precisa criar uma vitrine digital. O que é uma vitrine digital? Vitrine digital é você usar o seu blog, tá? E aí tem que ter um conteúdo muito massa, muito bom e levar muita gente para o teu site. Quanto mais pessoas estiverem visitando o teu site, mais ele se torna uma vitrine digital, correto? Então as pessoas que estão acompanhando, da mesma forma que eu usei agora no slide anterior, falei sobre a proeminência, tá? Se o teu conteúdo é muito bom, as pessoas voltam porque gostam do que você escreve. Eles querem saber a tua opinião sobre as coisas, tá? Então quando elas voltam, elas estão ali, lendo seu conteúdo, vendo um banner, vendo alguma coisa que está em volta do seu site. E é aí que você ganha dinheiro. Porque você pode usar aí o AdSense. O AdSense é um sistema que o Google criou há muitos anos atrás, tá? Que é a alegria dos blogueiros, onde você coloca código no seu site, em alguns locais, e nesses locais o Google vai exibir algumas propagandas, tá? Que invertendo a situação, empresas usam AdWords, que agora é o Google Ads, tá? Para fazer campanhas para que a sua marca seja vista pelas pessoas, pelo seu público-alvo, tá? É o que o Google faz, o Google ganha das duas pontas, né? O Google vai lá, vende para essas empresas propaganda, então ele pega ele pega toda a sua rede de blogueiros que usam o AdSense e ele vai jogar nos blogs certos aquela campanha. Aí o que ele faz? Ele, por exemplo, vende o clique do AdSense lá pro maluco lá que quer vender imóveis, tá? Então ele vende lá, ó, cara, cada clique que você ganhar aqui é 5 contos que ele vai pagar, R$ 5, beleza? E aí, o blogueiro lá, que está divulgando também, ajudando o Google a divulgar lá aquela empresa, se algum cara lá clicar naquele link, tá, o Google vai remunerar esse blogueiro. Só que aí o que ele faz? Ele não paga R$ 5, ele vai pagar talvez R$ 1, 90 centavos, mas pro blogueiro tá ótimo, tá? Então o Google ganha na operação e o blogueiro também ganha lá. Porque o blogueiro também vai, vamos supor, se ele ganha, sei lá, vamos dizer que ele ganha R$ 1 por clique, bacana. Aí ele tem no site dele lá um movimento lá, sei lá, de 200 mil pessoas que visitam no site dele. E aí no mês inteiro ele conseguiu fazer com que, sei lá, 1.000 pessoas clicassem, cara, ali faturou já R$ 1.000. Né? Se cada clique custou R$ 1 para ele, faturou R$ 1 para ele, ele faturou R$ 1.000 recorrente. Saca? Tô dando só um exemplo, beleza? Até porque 1.000 cliques é até pouco para quem tem um volume desse de visitas no site, tá? Então, cara, ele vai ganhar esse dinheiro todo mês, desde que ele mantenha o seu site sempre movimentado, certo? Como é que ele mantém o site movimentado? Criando conteúdo, nunca parando de produzir conteúdo, certo? E tem também outras técnicas também que você pode alavancar isso aí botando o próprio conteúdo, botando o próprio tráfego, perdão. Você pode alavancar isso, o teu blog também fazendo campanhas patrocinadas no Facebook, onde o custo é mais barato. Então você pode jogar tráfego para lá, para botar mais gente no teu blog, para que as pessoas cliquem nos anúncios lá e ainda ganhem dinheiro, sabe? Tem macetes aí. Mas enfim, não é o caso para falar aqui agora. Mas a ideia é que você ganhe dinheiro com propagandas dentro do seu espaço, da sua vitrine digital, tá bom? E você não precisa vender nada. É só você. Teu trabalho é manter o seu blog atualizado e movimentado e deixar que as coisas aconteçam, saca? E é importantíssimo que você tenha tráfego em massa todos os dias para poder compensar. Bom, passo a passo para você poder fazer isso, caso você queira, tá? Primeira coisa, você precisa escolher um nicho. Então você precisa ter um site ou um blog, de preferência em um super nicho, tá? Podendo ser nicho, ótimo, tá? Nicho é um pouco mais amplo. Mas se puder ser um super nicho, também é muito bom, ok? Em seguida, você precisa criar uma rotina de publicação de conteúdos incríveis, tá? E super otimizados para aparecerem no topo da pesquisa do Google, tá bom? Então você vai aprender mais sobre isso aí com técnicas de SEO, tá? Outra coisa aqui, você vai precisar atrair muita gente para o seu blog, tá? Você tem que encontrar maneira de atrair gente. O próprio conteúdo é utilizado para SEO, já vai fazer com que você atraia pessoas de graça a médio prazo, tá? Mas existe maneira também de você
gerar mais tráfego de forma barata, tá? De forma que você consiga fidelizar os primeiros clientes e aí você vai, tá? Que eu acabei de falar anteriormente, que é a questão de tráfego pelo Facebook e tal, outros meios também. E aí você vai fazer, o próximo passo é fazer o cadastro no AdSense, tá? E, obviamente, fazer o cadastro e pegar os banners do AdSense e jogar no seu site, tá? Bom, funil de tráfego. O que é funil de tráfego? O funil de tráfego é uma forma de promover uma estrutura de comunicação voltada para conversão, tá? Só que aqui, ao invés de você utilizar e-mail, você vai utilizar unicamente campanhas sequenciais de tráfego pago para conteúdos direcionados para conversão dentro do nível de interesse do lead. Então, por exemplo, eu falei tudo que eu apliquei a nível de e-mail, isso aqui vai olhar para tráfego, ou seja, o cara não vai precisar se inscrever exatamente na sua página de captura, tá? E ali você alimentar o cara. Você vai trabalhar esse cara só em tráfego. Ou seja, você vai criar. Enfim, aí você tem tem uma estratégia para você fazer isso aí, né? Que pode ser com advertoriais, enfim. Mas você pode criar diversos conteúdos. Tá? Cada conteúdo desperta um nível de consciência do seu cliente, do seu lead, tá? E aí você vai impactar cada conteúdo em determinado momento da jornada desse lead, tá? Então, como assim? Vamos dizer que o lead ele acabou de descobrir que ele pode ganhar dinheiro com uma renda passiva, com o que está falando aqui agora. Esse lead ele não sabe ainda exatamente o que ele vai fazer. Ele só descobriu que tem uma possibilidade e ele quer entender melhor sobre isso. Então ele está no nível de consciência que está descobrindo as coisas. Então eu posso entregar para ele, através de tráfego pago, conteúdos que explicam nesse nível que ele está de consciência daquela situação. Tá? Aí esse conteúdo vai fazer com que ele descubra um problema ou descubra que ele tem um caminho a seguir. Então agora ele está num outro nível de consciência. Quando eu descubro isso e faço ele entender isso, então ele passa para mim tipo num grau 2, e aí, então ele passa agora a ser bombardeado com outras campanhas de tráfego, tá? Com outros conteúdos diferentes, conteúdos agora indicados para esse nível de consciência dele. E assim vai, até ele comprar alguma coisa. Saca? Então ele nunca vai entrar exatamente numa lista de e-mails. Não é obrigatório, tá? Pode ter que entre, mas não é obrigatório. Então, o foco não é você gerar lista de leads. O foco ali é fazer com que o cara compre, tá? Sendo impactado por conteúdos que vão ser jogados de forma inteligente com tráfego, tá? Enfim, qual é o impacto disso? Tá? O impacto disso que é muito maior do que talvez no funil de conteúdo orgânico. Por quê? Porque como você tem que aplicar dinheiro, porque tem que pagar o tráfego, né? Tem que aplicar dinheiro, então você vai ter ganhos mais acelerados, certo? Bom, e aí o que você precisa fazer, desculpa, para você poder ter essa estrutura, tá? Bom, você precisa primeiro ter um bom entendimento de pixels de conversão, como o do Facebook, por exemplo, tá? Isso é fundamental, senão você não vai conseguir trabalhar direito. Você também precisa criar várias listas personalizadas e automáticas por anúncios, tá? Porque cada lista vai receber pessoas depois de um determinado nível de consciência, como eu expliquei anteriormente. Você precisa criar conteúdo de conversão, tá? Que pode ser artigo, pode ser vídeo, pode ser um carrossel, pode ser imagem, tá? E você precisa também de um produto para vender, tá? Ou para promover, como afiliado, nas fases de venda desse funil, tá? Que vai ser a última fase. Cara, eu conheço dois caras que são muito bons nesse tipo de estratégia, tá? Especialmente o Fábio Cavalcante, que inclusive tem um produto com esse nome, funil de tráfego, tá? E o Fernando Muniz, que embora ele não fale exatamente sobre funil de tráfego, mas ele é um dos maiores especialistas que eu conheço de Facebook Ads voltado para conversão. Então, na verdade, o próprio curso dele, você já consegue dele extrair o que precisa para poder montar seus funis também, caso você queira. Tá bom? Então, esses dois caras aqui, caso você queira saber mais sobre esse tipo de assunto, procura um pouco mais sobre isso, tá? O Fernando Muniz é dono do produto Facebook Unlocked. Ele tem até mais do que um produto, tá? Só que esse aqui foi o que eu comprei. Eu conheço o Fernando, um cara muito bom, genial em Facebook. E aí, esse curso aqui é excelente, tá? Facebook Unlocked. Recomendo muito para quem quer trabalhar com tráfego no Facebook. E o Fábio também tem o funil de tráfego, tá? E é altamente aconselhável caso você queira focar nessa estratégia especificamente. Só que o Fábio, ele vai te ensinar a fazer isso aí através de advertoriais, tá? E aí ele explica isso melhor na página dele. Eu vou deixar o link dos dois produtos aqui embaixo, caso você queira depois dar uma olhadinha, para ver como funciona isso na prática, tá bom? Bom, gente, estamos chegando aqui ao final.
quero deixar para você uma mensagem final, tá? Que é, cara, trabalho e dinheiro. O que que é isso? Tá? Você até pode começar essa estratégia onde você vai trabalhar, 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 trabalhar e depois vai ter dinheiro, tá? Porque a renda é passiva, ela vai aumentando conforme o tempo, tá? Depois você vai começar a trabalhar, 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 trabalhar e vai ter dinheiro, 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 saca? E você vai começar a trabalhar cada vez menos e ter cada vez mais dinheiro, tá? E aí você consegue equilibrar essa balança ótimo, muito bem para você, tá bom? Então você também tem que diferenciar. Eu acho que hoje você também conseguiu diferenciar o que é trabalho bruto, né? O que é trabalho inteligente. Trabalho bruto é isso aí, cara. Você trabalhar 16, 18 horas, cara, e enfim, depois você pagar conta com isso, entendeu? Não receber o proporcional ao seu esforço. E outra coisa é trabalhar inteligente. Você não precisa estar trabalhando 24 horas. Você pode trabalhar 22 horas por dia e ganhar muito mais do que às vezes um cara que roda de Uber durante quase 20 horas por dia. Você vai ganhar mais do que ele, tá? Isso é diferenciar trabalho bruto do trabalho inteligente, ok? Então eu aconselho que vocês se aprofundem bastante nisso. Caso vocês queiram, eu vou deixar aqui meus canais, tá? Eu tenho um canal no WhatsApp, um grupo no WhatsApp e um canal no Telegram. Só apontar o celular para um desses QR Codes aqui. Aconselho que vocês entrem nos dois, tá? Que vale muito a pena, é bem bacana, tá? E lembrando que nós teremos uma segunda parte dessa aula, que é um complemento, onde eu vou passar para vocês um estudo de caso de como que eu faturei 5 dígitos em 7 dias com renda passiva. E eu vou até contar, cara, que eu me surpreendi, porque eu fiz há 2, 3 meses atrás esse trabalho e nem esperava que eu ganhasse dinheiro, porque eu fiz e o produto que eu promovi na ocasião, ele só abria para o lançamento, então não era um produto que eu ia todo dia ganhar dinheiro, não ia, porque o produto estava fechado e só ia abrir de vez em quando. E eu não sabia quando que ele ia abrir de novo. Então eu tomei um susto quando eu comecei a ver várias vendas entrando na minha conta, eu falei, o que está acontecendo? Aí eu falei, abriu inscrição, mas não fiz absolutamente nada, né? Absolutamente nada. E aí começou a vir dinheiro. Eu vou explicar isso melhor no próximo curso, tá? Perdão, no próxima aula. Tá bom, gente? Então é isso. Quem quiser fazer perguntas pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? Ou então vamos usar aqui o grupo do WhatsApp para poder perguntar que eu respondo por lá também. Show? É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.